Em agosto de 2018, fiquei responsável por uma igreja de recém-convertidos. Tinha surgido havia pouco tempo. Nem todos os deveres tinham sido atribuídos e os projetos progrediam devagar. Orei e confiei em Deus, e trabalhei com minha parceira para encontrar candidatos bons e designar os irmãos de acordo com o seu calibre e pontos fortes. O trabalho da igreja entrou no ritmo rápido. Eu achava que era perceptiva e possuía certo calibre e competência. Certa vez, uma líder de equipe me disse que o irmão Xiao era preguiçoso e passivo em seu dever, e que iria dispensá-lo. Eu não concordei. Eu tivera contato com ele e tinha algum entendimento dele. Ele era trabalhador e tinha humanidade boa, mas carecia de experiência. Perguntei-me se ele estava passando por dificuldades que impactavam seu dever. Sugeri à líder de equipe que ela devia descobrir o que se passava antes de dispensá-lo. Mais tarde, ela descobriu que ele machucara o punho e não conseguia usar o computador. Por isso, seu progresso no dever era lento. Mas ele não contou a ninguém. Por isso, acharam que ele não era trabalhador. Quando seu punho melhorou, ele foi muito bem em seu dever. Depois disso, achei ainda mais que entendia as pessoas muito bem. Então, quando escolhíamos pessoas, eu insistia em minha opinião quando ela divergia da dos irmãos. Achava que eles careciam de discernimento e percepção. Com o tempo, comecei a ficar mais ousada com alguns arranjos. Mais tarde, assumi o trabalho da equipe de vídeo da igreja. Uma vez, quando queríamos produzir um vídeo, faltou mão de obra e precisávamos de mais pessoas na equipe. Os padrões para aptidões técnicas desse projeto eram altos e eram desafiadores. Decidi que precisávamos de alguém altamente treinado, com habilidades técnicas, para que as coisas corressem bem. Gastei vários dias procurando alguém que cumpria essa exigência, mas não consegui encontrar um bom candidato. Havia irmãos dispostos a aprender, mas careciam de educação superior e de conhecimento profissional, então descartei-os. Havia alguns que eu considerava aptos, mas, por alguma razão, não podiam assumir aquele dever na época. Então, por acaso, soube que o irmão Wu aprendera técnicas importantes e tinha muita experiência. Ele não devia ter problemas com aquele projeto. Portanto, eu pediria que ele assumisse esse dever. Mas uma irmã me alertou que eu devia ler algumas avaliações dele. Pois, no passado, haviam dito que ele tinha humanidade pobre e era astuto. Que eu devia ser cautelosa ao designá-lo. Ela me aconselhou a buscar. Eu concordei, mas pensei que, mesmo que fosse astuto e tivesse humanidade pobre, era bem treinado e habilidoso. Portanto, poderia orientar os outros em questões técnicas. Ele deveria ser capaz de assumir isso sem problemas. Mais tarde, li as avaliações dos irmãos sobre o irmão Wu e vi que diziam que ele tinha humanidade pobre, que era muito duro com os outros ao cumprir o seu dever e que constrangia os outros. Ao lê-las, pensei que eu já tivera contato com ele algumas vezes e que ele pareceu ser uma boa pessoa. Havia algum contexto específico para aquilo que diziam? Em todo caso, achei que estava tudo certo com ele. Ele tinha muita experiência de trabalho e seria difícil encontrar talento igual. Designá-lo não seria problema. Então, não pensei mais nas sugestões dos outros. E não me informei mais sobre aquelas avaliações do irmão Wu. Arranjei que ele assumisse a produção de vídeo. Você tinha certeza que estava certa? É. Como ele se deu naquele dever? Fiquei muito surpresa quando, menos de um mês depois, ouvi que ele não
autorrefletia quando enfrentava problemas, que era muito mesquinho, espalhava noções e semeava discórdia. Eu não estava esperando aquilo. Eu poderia ter errado? Fui verificar a situação antes de me preocupar demais. E descobri que tudo o que diziam era correto. Um dos vídeos que fizeram tinha tantos problemas que precisou ser refeito. E quando todos estavam discutindo como resolver, o irmão Wu disse que não precisava ser refeito, que os líderes eram exigentes demais, que buscavam pelo em ovo. Alguns irmãos se sentiram insatisfeitos com os líderes ao ouvir isso. E mais, quando o irmão Wu viu alguns problemas nos deveres dos outros, não procurou uma solução para eles, mas chamou o líder de equipe de incompetente, incitando problemas entre ele e a equipe. O líder de equipe se sentiu constrangido. Um irmão teve preconceito contra o líder por causa disso, e então ficou obcecado com ele e outros líderes. E uma vez, o irmão Wu fez algumas sugestões. O líder de equipe as contemplou, mas as considerou inadequadas e não as adotou. Ele ficou insatisfeito com o líder de equipe e começou a usar sua comunhão nas reuniões para dizer que viu problemas no trabalho que ele não ousava relatar, temendo ser dispensado se os mencionasse, levando a pensar que as pessoas seriam oprimidas se fizessem sugestões. Agia como se importasse com a vontade de Deus e como se o líder o oprimisse e impedisse de cumprir seu dever. Sua conduta mostrou que ele não era só mesquinho, mas que agia como se fosse o guardião da justiça e se importasse com a vontade de Deus. Alegando defender os interesses da casa de Deus, ele estava espalhando negatividade e semeando discórdia entre os outros, voltando-os contra os líderes para que pensassem que eles eram o problema e que poderiam ser oprimidos se não tivessem cuidado. Isso os fez duvidar que a verdade governa na igreja e discutir sobre certo e errado e julgar os líderes. Seu comportamento já tinha perturbado o trabalho da igreja. Parece que sim. E durante o tempo em que o irmão Wu orientara o trabalho técnico, ele não havia sido muito útil. Tudo o que sugeria era teórico, sem aplicação prática. Pude ver seus problemas, mas ainda não estava pronta para admitir meu erro. Queria conversar com ele e apontar seus problemas e, se ele os visse, talvez conseguisse aceitar a verdade e ter uma humanidade razoável, e isso significaria que minha opinião não tinha sido tão errada. Então, apontei seus problemas para ele. Ele não só não autorrefletiu, como disse que eu estava reprimindo vozes diferentes, que estava o oprimindo. Ele estava virando a mesa e não tinha autoconhecimento. Sim. Exatamente. Então, vi que ele não só tinha humanidade pobre e não aceitava a verdade, mas que era astuto e o que dizia contrariava os fatos. Com certeza. Ver isso foi como um tapa no rosto para mim. A Casa de Deus frisou tantas vezes a não designar pessoas de humanidade pobre a deveres importantes, mas eu tinha agido até contra um princípio tão básico. Cometi um erro fundamental ao selecionar pessoas, o que interrompeu a vida de igreja. Senti-me mal ao pensar sobre isso. E mais tarde dispensei o irmão Wu com base nos princípios. Depois disso, comecei a refletir sobre as razões do meu fracasso. Li isto nas palavras de Deus. A maioria dos falsos líderes são de calibre baixo, têm olhos e corações cegos, não entendem a verdade, o que é grave. Eles têm outro problema ainda mais sério. Por entenderem e dominarem um pouco de doutrina e gritarem uns chavões, eles acham que têm a realidade da verdade. Não importa o trabalho que façam e quem decidam escolher para usar, não buscam nem deliberam e não comungam com os outros.
nem estudam os arranjos de trabalho e os princípios da casa de Deus. São bastante confiantes, acreditando que o que fazem é certo, que o que pensam é o que deveria ser feito. E que tudo em que acreditam é certo e correto, e que tudo está de acordo com os princípios. Muitas vezes acreditam equivocadamente que, depois de anos de trabalho, têm experiência suficiente de servir como líder na casa de Deus. Para saber como funciona e se desenvolve o trabalho da casa de Deus, eles acham que entendem tudo isso. Eles avaliam o trabalho da casa de Deus e fazem o trabalho da igreja por meio de suas experiências, imaginações, noções e regras, o que faz com que o trabalho da igreja durante o seu mandato seja uma confusão, um caos infrutífero. Amém. Amém. Falsos líderes não só têm olhos e corações cegos, são incapazes de ver a essência das pessoas, mas, pior ainda, eles não buscam a verdade. Confiam em sua experiência e noções para fazer o trabalho, o que transforma tudo num caos total. É verdade. Meu comportamento ao nomear o irmão Wu para aquela posição, não busquei os princípios para usar pessoas, mas segui minha própria opinião, achando que ele tinha muita experiência e seria perfeito para a produção de vídeos. Quando me alertaram que ele tinha humanidade pobre e que eu devia ser cautelosa, e me aconselharam a buscar, eu ignorei isso totalmente. Achei que era perceptiva e sabia discernir, e que não houve problemas sérios com minhas nomeações no passado. Portanto, escolher o irmão Wu não seria problema. Usei essa experiência minha como capital pessoal e não busquei os princípios da verdade, nem aceitei as sugestões com humildade e não busquei nem investiguei para entender que tipo de pessoa o irmão Wu era. Se sua má conduta era apenas a manifestação de corrupção momentânea ou se sua essência era maligna. Se fosse corrupção temporária, ou se houvesse contexto para isso, e ele tivesse mudado desde então, ele poderia ser usado. Sim. Se fosse uma conduta consistente e fosse um malfeitor, não poderíamos usá-lo. Correto. Gente assim só prejudicará o trabalho da casa de Deus. Exatamente. Mas eu nem investiguei para entender. Fiz um julgamento cego com base em minha experiência e imaginação. A realidade me mostrou que eu era uma falsa líder de olhos e coração cegos. Não entendi a verdade, nem os princípios. E pior ainda, eu confiei em mim mesma e não aceitei sugestões. Tendo experiência e entendimento de doutrinas, achava que conseguiria fazer o trabalho da igreja. Mas nomeei a pessoa errada, o que atrasou nosso progresso e perturbou a vida de igreja. Eu estava agindo como ajudante de Satanás, sabotando o trabalho da igreja. Se não buscamos, mas confiamos em experiência, é fácil ir contra Deus. É mesmo. Concordo. Mais tarde, lembrei-me de algo que Deus disse. Se você entender a verdade, saberá como praticá-la e obedecer a Deus. E começará a senda de buscar a verdade. Se sua senda for correta e de acordo com a vontade de Deus, a obra do Espírito Santo não o abandonará. E você correrá menos risco de trair a Deus. Sem a verdade, é fácil praticar o mal a despeito de si mesmo. Por exemplo, se você tem um caráter arrogante e presunçoso, então abster-se de se opor a Deus não faz diferença nenhuma. Está fora de seu controle. Não faria isso de propósito, faria sob o domínio de sua natureza arrogante e vaidosa. Sua arrogância e vaidade fazem com que você despreze a Deus. Fariam você se exaltar e se colocar sempre na vitrine. Fariam você desprezar os outros, deixando apenas você em seu coração. Roubariam o lugar de Deus em seu coração e você tomaria o lugar de Deus para dominar os outros.
e ter seus pensamentos, ideias e noções venerados como a verdade. Veja quanto mal é feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante e vaidosa delas. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que eu não busquei os princípios da verdade em meu dever, porque era arrogante demais e não tinha reverência por Deus. Eu era controlada por minha natureza arrogante. Sempre achei que eu era experiente e perceptiva. Por isso, não levei a sério os alertas dos outros. Insisti em fazer o que eu queria. Como resultado, nomeei a pessoa errada e o trabalho da igreja foi impedido. Tratei minha própria opinião e experiência como a verdade, pensando que o que eu gostava era o que Deus gostava. E que o que eu pensava ser apto também o seria aos olhos de Deus. Até confundi minhas opiniões com as opiniões de Deus. O que era desprezo pela verdade e blasfêmia contra Deus. Eu vivia em arrogância e engrandecia a mim mesma, fazendo as coisas do meu jeito enquanto alegava cumprir meu dever. Isso era, em essência, opor-se a Deus. Eu sabia que devia me arrepender ou acabaria ofendendo a Deus e seria eliminada. Sim. É impossível prever quanto mal alguém cometerá por arrogância. É muito perigoso. Concordo. Sim. Eu sabia que Deus tinha me elevado a uma posição de liderança e que sua vontade era que eu focasse buscar a verdade nesse dever, para seguir os princípios. Cada decisão de trabalho impactaria os interesses da casa de Deus. Então, se não buscasse a verdade, mas só agisse a partir da arrogância, sendo arbitrária e ditatorial, eu poderia a qualquer momento interromper o trabalho da igreja. Sim. Verdade. No fim, prejudicaria os interesses da igreja e os irmãos e irmãs. Então, orei a Deus e resolvi, em silêncio, não cumprir mais o meu dever a partir da arrogância, mas buscar a verdade e agir de acordo com os princípios. Amém. Depois disso, em minha reflexão, percebi outra coisa que levou ao meu fracasso. Eu era falaciosa nas opiniões sobre pessoas e coisas. Li isto nas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: existe certa opinião que costuma se evidenciar em falsos líderes. Eles acham que aqueles que têm perícia, status ou que serviram em alguma capacidade oficial são todos pessoas de talento e que tais pessoas deveriam ser nutridas e empregadas pela casa de Deus quando começarem a acreditar em Deus. Eles veneram e adoram tais pessoas. Tratam-nas até como se fossem seus parentes e familiares, e quando as apresentam aos outros, falam frequentemente de como essas pessoas ocupavam um cargo sênior em alguma empresa ou que eram líderes em algum departamento governamental, ou dizem de qual jornal eram editores, ou que eram algum diretor na Secretaria de Segurança Pública, ou falam sobre como são ricos. Falsos líderes têm uma estima particularmente elevada por essas pessoas. O que vocês acham? Falsos líderes têm calibre? Não é verdade que a espiritualidade deles é falsa e que não conseguem ver as coisas como realmente são? Falsos líderes acham que essas pessoas são figuras de destaque na sociedade e que quando elas vêm para a casa de Deus deveria nutri-las e dar-lhes um papel importante. Essa visão é correta? Ela está de acordo com os princípios da verdade? Se essas pessoas não têm amor pela verdade e são desprovidas de consciência ou sentido, elas poderiam ser nutridas e receber um papel importante na casa de Deus? Elas não estão qualificadas para serem nutridas. Uma e outra vez, os arranjos de trabalho da casa de Deus
tem sublinhado que as pessoas devem ser promovidas e nutridas de acordo com 3 critérios. Número 1. Elas devem possuir humanidade, consciência e sentido. Número 2. Elas devem ser alguém que ama a verdade e é capaz de aceitar a verdade. E número 3. Elas devem ter certo grau de calibre e ser capazes de trabalhar. Só as pessoas que se enquadram nesses 3 critérios podem ser promovidas e nutridas. Só elas são candidatos elegíveis. Todos os falsos líderes são pessoas que acreditam em Deus há anos e ouvem sermões com frequência. Então, por que eles não conseguem identificar os descrentes? Essa é mais uma prova de que os falsos líderes são de calibre muito pobre, que são incapazes de receber a verdade e que a verdade é desperdiçada neles. Eles são cegos de olhos e coração, não conseguem discernir os outros. Como poderiam estar aptos a ser líderes ou obreiros na igreja? Eles acreditam que as pessoas cheias de lábia são pessoas de talento. Quando veem alguém que sabe cantar e dançar, pensam que é uma pessoa de talento. Quando veem uma pessoa de óculos que frequentou a faculdade, pensam que é uma pessoa de talento. Quando vê uma pessoa de status na sociedade, que é rica e sabe fazer negócios e se envolve em práticas enganosas, que faz algum tipo de trabalho importante na sociedade, o falso líder pensa que esta é uma pessoa de talento e deve ser nutrida na casa de Deus. Eles não olham para a qualidade da humanidade dessas pessoas ou se a crença delas em Deus tem fundamento, e olham menos ainda para a atitude com que essas pessoas tratam a verdade e Deus. Olham apenas para a posição social e a formação das pessoas. Não é absurdo que falsos líderes vejam as pessoas e os assuntos dessa forma? A opinião que os falsos líderes têm de pessoas e coisas não é diferente da dos incrédulos. Essa é a opinião que os incrédulos têm das coisas. O que prova que falsos líderes não são pessoas que amam e entendem a verdade, e que eles não têm nenhum poder de diferenciação. Eles não são extremamente vãos? Eles são verdadeiramente muito cegos. Amém. Amém. As palavras de Deus expõem falsos líderes como tolos ruins em nomear. Eles só olham para a educação mundana, para status e habilidades profissionais, achando que ter conhecimento, cultura e habilidade é ser talentoso na casa de Deus. Eles não olham para sua humanidade, se aceitam a verdade, nem em que medida a entendem. Verdade. Essa era a minha perspectiva ao procurar alguém para criar vídeos, achando que educação superior e habilidades significariam cumprir bem o dever. O tempo todo, só me concentrei na educação e nas habilidades técnicas dos irmãos. Quando vi a formação do irmão Wu e toda a sua experiência, achei que ele seria útil para os outros na equipe de vídeos e daria conta das tarefas técnicas complexas. Não considerei a humanidade dele, nem como se comportou no passado. Assim, não só o trabalho sofreu enquanto estava lá, mas ele foi mesquinho e gerou conflito entre líderes e equipe. Isso perturbou muito a vida e o trabalho da igreja. Percebi como era absurda a minha perspectiva sobre as coisas. A casa de Deus respeita e cultiva talentos, mas é diferente do mundo lá fora. Não se trata do tipo de diploma que alguém tem, mas de sua humanidade, se ele ama e busca a verdade. Sim. Exatamente. Vi que alguns irmãos se davam bem em várias áreas lá fora, na sociedade.
Mas alguns tinham humanidade pobre e não amavam a verdade. Não buscavam os princípios da verdade, nem a aceitavam. Mas faziam o que queriam a partir da corrupção. Não cumpriam bem seu dever e também perturbavam muito o trabalho da igreja. As perdas superavam os ganhos e eles foram eliminados. Sim. Aqueles que permanecem e cumprem um dever têm não só habilidades, mas, sobretudo, humanidade boa. Alguns também amam e aceitam a verdade. E são práticos em seu dever. Aplicam suas habilidades profissionais em seu dever. E alguns podem não ser os melhores, mas seu coração está no lugar certo e se esforçam em seu dever. Ganham a orientação de Deus e melhoram em seu trabalho. Certo. Não só melhoram suas habilidades, mas seguem mais os princípios. É verdade. Cumprir um dever na casa de Deus, ter humanidade, amar e aceitar a verdade é o mais importante. Definitivamente. Mais tarde, li isto nas palavras de Deus. Não importa se você está cumprindo o seu dever, interagindo com os outros ou lidando com algo. Tenha uma atitude de busca e obediência. Com esse tipo de atitude, pode-se dizer que você tem reverência por Deus. E é capaz de obedecer à verdade. Essa é a senda de temer a Deus e evitar o mal. Se você carecer de uma atitude de busca e obediência, e em vez disso for antagônico e se agarrar a si mesmo, rejeitando e desdenhando a verdade, então cometerá naturalmente muita maldade. Você não será capaz de evitar. Não é fácil cumprir bem seu dever, satisfazer a Deus e alcançar temor de Deus e evitar o mal. Vocês acabaram de ser informados sobre um princípio de prática. Se tiver uma atitude de busca e obediência quando algo acontece com você, isso o protegerá. O objetivo último não é que você seja protegido, é que você seja capaz de entrar na realidade da verdade e alcance a salvação de Deus. Esse é o objetivo último. Se tiver essa atitude em tudo que experimentar, você não achará mais que cumprir seu dever e satisfazer a vontade de Deus são palavras vazias. Isso deixará de ser oneroso. Mas antes que perceba, você entenderá bastante verdades. Continue experimentando e você colherá as recompensas. Amém. Amém. As palavras de Deus apontaram uma senda para mim. Não importa o que eu enfrente, devo manter submissão e reverência por Deus e buscar a verdade. Só assim ganharei a orientação de Deus e cumprirei bem meu dever. Com certeza. Senão, é provável que eu haja a partir da arrogância e perturbe o trabalho. Depois disso, minha parceira e eu encontramos outros que assumiram a produção de vídeos pelos princípios de selecionar pessoas. Eles não tinham o conhecimento teórico do irmão Wu, mas tinham uma atitude melhor e se esforçaram para aprender com os pés no chão. Quando encontravam problemas, eles se reuniam para buscar e comungar. Se alguém revelava corrupção que impactava seu progresso, eles conseguiam refletir sobre si mesmos e aprender uma lição com isso. Depois de um tempo, trabalhando juntos, houve conquistas concretas no trabalho com resultados cada vez melhores. Foi uma surpresa agradável para mim. Que Graças a ótimo. Deus. Sim. Experimentei que cumprir um dever na casa de Deus não tem a ver apenas com habilidades ou calibre. O mais importante é que seja a pessoa certa. Busque a verdade e tenha reverência por Deus. Só assim ganharei a orientação do Espírito Santo e alcançarei alguma coisa num dever. Sim. Com certeza. Também vi que buscar a verdade e agir pelos princípios é o único jeito de se conformar à vontade de Deus. Graças a a Deus. Deus.